Equipe. Estamos com a psicóloga Mariana Carvalho. Oi, Mari. Oi, Dani, tudo bem? Primeiro, muito obrigada, Mari, pelo seu aceite, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. A Mari, ela trabalha com a gente aqui na Interequipe. Vou pedir para ela se apresentar para vocês, falar um pouquinho da formação dela, o que ela trabalha, explica um pouquinho para a gente. Mari, seja muito bem-vinda, viu? E obrigada pela sua participação. Imagine, Dani, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz em receber, né, esse convite, ser a primeira live tanto do Instagram da clínica quanto a minha também. Então, estamos juntas aqui nessa primeira vez. Então, eu sou psicóloga, né, eu trabalho atualmente na Interequipe e com atendimento particular também, tanto online quanto presencial. E atendo crianças, adolescentes, idosos, adultos, toda a faixa etária. Então, eu atendo pela abordagem fenomenológica existencial, que é uma abordagem que visa a construção em conjunto do psicólogo com o terapeuta. E eu atendo bastante autistas também, né? Então, eu estou me especializando no ABA, que é um curso específico para o tratamento de autismo, é um método, né? Na verdade, comprovado que funciona muito bem para esses pacientes. E é isso, estou muito feliz de estar fazendo parte da clínica, da Interequipe, que é uma clínica que tem muitos profissionais, não só psicólogos, né, mas nutricionista, fono, TO, então assim, tem todo um acompanhamento multidisciplinar para o paciente, isso faz muita diferença, porque dá para concentrar, né, tudo numa clínica só, então isso é muito importante. E estamos aqui hoje, né, para a gente falar sobre ansiedade. Sim, o nosso tema de hoje é ansiedade, a Mari vai explicar um pouquinho para a gente. Afinal, quem nunca, né, Mari, esteve ansioso, inquieto, preocupado? A ansiedade é uma emoção humana, que faz parte, né? É um sentimento humano, que faz parte das nossas emoções. Mas explica um pouquinho pra gente, né? O que é essa ansiedade natural? Aí o que você vai falar hoje é sobre o transtorno da ansiedade generalizada e como que a gente diferencia isso, a ansiedade que é natural, que é o esperado enquanto emoção humana, dessa ansiedade enquanto transtorno mesmo. Explica um pouquinho pra gente. Tá. Bom, então, Dani, né, como você mesmo falou, a ansiedade ela é uma emoção natural do ser humano. Então, assim, eu estava ansiosa para essa live. Você estava também, Dani? Ansiosa. Então isso mostra que a ansiedade, ela não é algo só negativo. Eu acho que a ansiedade, muito pelo contrário, ela pode ser uma ansiedade positiva também. Só que a gente tem esse olhar de ver a ansiedade como algo negativo, como algo que traz prejuízos para o ser humano, mas não é bem assim. Então, assim, o que é ansiedade natural? A ansiedade natural, ela é um sentimento de sobrevivência, né? Então, isso a gente tem lá desde os primórdios, desde quando o homem era, né, da época do homem das cavernas. Então, assim, ele precisava ter essa ansiedade para ele poder lutar. Então, é um estado que o nosso corpo fica em estado de alerta mesmo, né, para fuga ou luta. Então, a gente ou foge do problema, da situação que a gente acha que pode ser um potencial de problema, ou a gente luta, né? Então, basicamente, a ansiedade, resumindo, é isso: é um sentimento, é uma emoção que todos nós temos, que não necessariamente ela é um sentimento só negativo, ela pode sim ser positiva, porque por exemplo, nós duas hoje mesmo, né? A gente estávamos ansiosas aqui, mas a ansiedade foi algo que nos movimentou, que fez a gente se movimentar e vir fazer essa live. Talvez se fosse, por exemplo, uma emoção de medo, o medo poderia nos paralisar e a gente não fazer nada. Então, a ansiedade, quando a gente consegue ter um bom controle sobre ela serve também para coisas muito positivas e produtivas. Mas basicamente a ansiedade é isso, é uma emoção que coloca o nosso corpo num estado de tensão entre luta e fuga. E isso serviu até, nos ajudou para a nossa sobrevivência, né?
porque se não fosse esse estado de luta e fuga, talvez a gente não teria evoluído, né, até onde a gente está hoje. Sim, muito bom, Mari. E aí, como que se define a ansiedade generalizada? Quando que essa ansiedade ela toma uma proporção maior do que deveria e vem a ser um problema, né? Que a gente precisa daí de um auxílio. O que seria esse transtorno de ansiedade generalizada? Tá, o transtorno de ansiedade generalizada, né, a gente fala de TAG, então é a abreviatura desse transtorno. E eu sempre falo para os pacientes, pega essa última palavrinha, que é generalizada, e coloca isso na frente da ansiedade. Então, assim, ela é algo que generaliza para toda a vida do paciente. Então, ela impacta todas as esferas da vida, tanto pessoal, quanto afetiva, quanto no trabalho. Então, a ansiedade, ela toma uma proporção que ela já deixa de ser uma ansiedade normal, natural, e uma ansiedade positiva. Ela impacta negativamente porque a ansiedade, ela ocupa em primeiro plano ali a vida em todo do ser humano, né? Então, é um transtorno que tem preocupação intensa, então a pessoa ela tá preocupada sempre, 24 horas por dia, e é uma preocupação persistente, ela não passa, sabe? É um medo de situações cotidianas, e assim, isso como qualquer problema psicológico, Dani, eu acho, transtorno psicológico, eu acho que é muito difícil, por quê? Porque os transtornos psicológicos, outra pessoa que está de fora, ela não consegue ver. Ela pode perceber que a pessoa tá diferente, né? Tá com um comportamento diferente do normal, mas em si todos os transtornos psicológicos eles não são vistos. Então, por isso que eles são muito mais difíceis de serem, acho que respeitados mesmo, né? E considerados. Porque quando você vê uma pessoa que está, por exemplo, com o braço quebrado, tá doente fisicamente, que você consegue enxergar aquilo, parece que a pessoa ela consegue ter mais empatia, né? Porque ela tá vendo, é visível para ela. Mas os transtornos mentais não. Então, por isso que muitas pessoas acham que é frescura, acham que é coisa da cabeça, né? Ou que vai passar, é só uma fase. Então, esses problemas, esses transtornos psicológicos que não são vistos concretamente, eles são mais difíceis até da pessoa conseguir reconhecer e conseguir pedir ajuda, né? Porque talvez ela está pedindo ajuda, mas de uma forma equivocada, para pessoas que também não têm o conhecimento e que acham que é uma coisa que vai passar, que não tem problema, mas a ansiedade, ela afeta tudo, todas as esferas da vida da pessoa. Então, eu acho que o TAG é isso, é quando a gente pega a ansiedade que deveria ser natural, como qualquer pessoa tem, é normal, mas ela toma posse da vida da pessoa. É a ansiedade quem comanda e não mais o contrário, entendeu? Às vezes até a ansiedade começa a definir muita coisa, né? Às vezes em relação ao trabalho, ao dia a dia. Pela ansiedade, a pessoa deixa de fazer muita coisa, deixa de produzir, deixa de ter interação social, por conta dessa emoção que está mais exacerbada mesmo. Sim, com certeza, sem dúvida. Então, assim, um dos sintomas, né, que a pessoa pode sentir é taquicardíaca, dor no peito. Então, vem aquela dor no peito, né, com uma sensação de sufocamento mesmo. Coração acelera, tem insônia. Eu sempre falo, a insônia é uma parceira, anda de mão dada ali junto com a ansiedade, sabe? É algo que eu vejo em praticamente 99% dos pacientes que são ansiosos, eles também sofrem de insônia. Seja a insônia para conseguir adormecer, como a insônia quando você acorda no meio da noite, às vezes para ir no banheiro, e aí você não consegue mais pegar no sono de novo. Então, assim, tem vários sintomas. Sudorese, então a boca fica seca, às vezes dá até dor de barriga, né? A ansiedade, ela mexe com o corpo todo, então mexe com a parte do intestino, do estômago, dá aquela tensão muscular.
E sempre pensamentos muito negativos, que vai acontecer coisas muito ruins. E eu falo, ansiedade é você sofrer por antecedência, né? Por coisas que nem aconteceram e que provavelmente talvez nem vá acontecer. É só a gente pensar, né? Assim, na nossa experiência mesmo. Os maiores medos que a gente imaginava, que a gente pensava, se isso realmente chegou a acontecer. Então, às vezes, na maioria das vezes, não aconteceu. Foi coisa realmente fruto da nossa cabeça, da nossa imaginação. Então, é a sensação, a ansiedade é a sensação de realmente estar no limite, sabe? Dá um cansaço, uma exaustão para a vida do paciente muito grande, né? Como você falou, que daí acaba afetando na vida profissional, ele não consegue ser mais produtivo, ele não consegue ter foco no que ele está fazendo, né? Não consegue dormir, ele fala, a gente é igual um... Pode falar, Dani. Uma coisa é você estar ansioso por uma situação que vai acontecer, né? Um momento, igual hoje aqui. Mas a outra coisa é você estar ansioso o tempo todo por qualquer coisa, o tempo todo, igual você falou, antecipando, vivendo no amanhã, pensando no que pode ser que aconteça. Então, realmente é difícil lidar com tudo isso no dia a dia. Sim, é muito sofrido, Dani. E por que eu escolhi falar sobre esse tema? Porque eu percebo que é algo muito recorrente. Muito mesmo, assim. Por exemplo, no consultório, eu diria que 60% das queixas é sobre ansiedade, é sobre insônia. E se isso não for a queixa principal, isso entra numa queixa secundária. Então, assim, as pessoas hoje sofrem muito de ansiedade. E a vida que a gente leva, o mundo que a gente vive hoje, proporciona muito isso também, né? É um mundo super instantâneo, então assim, as mensagens são super rápidas, tudo a gente está acostumado para ontem. Se você quer alguma coisa, você entra na internet, você já está ali, você já compra. Então, esse acelero mesmo, né, da vida, de ter hora, de tudo ser muito rápido, contribuiu muito para que a ansiedade aumentasse, assim, absurdamente nas pessoas e continua aumentando, infelizmente. E até, Mari, essa questão do celular, as mensagens, a qualquer momento a gente tem aí os aplicativos de celular, então a qualquer momento a gente é encontrado. Antes a gente ia para o trabalho, fazia nossa jornada de trabalho, ia para casa e descansava. Hoje a gente sai do trabalho, o celular está junto e não para. E a gente tem que ter um limite para isso também e falar, não, agora não é o momento para isso, senão a cabeça não desliga nunca. Aí a gente vai tentar dormir, não consegue, porque ainda está processando muita informação e só vai complicando mesmo a situação. Porque a tecnologia é boa, mas nos torna muito acessível, né? Hoje em dia a gente tá o tempo todo, dá para receber mensagem, o tempo todo a gente está resolvendo alguma coisa, isso acaba fazendo com que a gente fique mais ansioso também. Tem essa dificuldade para desligar um pouco a nossa mente. Sim, não, com certeza. E o trabalho, Dani, é um dos aspectos que mais pega mesmo, que eu percebo. Então, o trabalho é aquela questão de você realmente, hoje, por conta ainda mais do home office, né? Que as pessoas estão numa condição que é obrigado a usar o celular, a estar trabalhando de casa. Mas aí isso acaba que interferindo num momento que a pessoa já não está mais no horário de trabalho, mas o celular continua. Então, é literalmente fazer uma mudança de hábito de, olha, encerrei às 6 horas da tarde meu trabalho, eu realmente vou colocar meu celular aqui no modo avião, ou vou colocar no silencioso e vou fazer outras coisas da minha vida também, porque o hábito a questão do trabalho influencia demais na ansiedade. Eu acho que é um dos principais motivos da ansiedade em adultos é o trabalho, é essa correria, é a pressão, é a cobrança, com certeza influencia muito. Mari, e você falou da questão do trabalho para os adultos. Quem que pode ser afetado pela ansiedade? São os adultos, criança também pode ser afetada?
afetado? Tá. Dani, se você puder aumentar um pouquinho o seu volume no microfone, eu tô com... tá um pouquinho baixo, assim, eu tô conseguindo ouvir, mas tá baixinho. Veja se você consegue aumentar. Eu aumentei, tá no máximo aqui agora. Tá, melhorou um pouquinho. Tá, então você perguntou quem pode ser afetado, né? Isso. Então, Dani, qualquer pessoa, qualquer idade, não tem uma faixa exclusiva. Hoje eu atendo até crianças com TAG, com crise de ansiedade, por incrível que pareça, né? E nas crianças eu percebo muito que a ansiedade ela é fruto de pressões, né? De cobranças, muitas das vezes ligada em relação à escola, né? Então, a nota escolar, pressão dos pais. Como nos adultos, como eu falei, que eu percebo também que é mais essa parte do trabalho. Não é só isso, assim, tem vários outros, né? Acho que cada paciente tem um tipo de ansiedade particular, mas todo mundo pode ser afetado. Eu acho que a faixa etária que talvez seja um pouco mais privilegiada em relação à ansiedade são os idosos, né? É a terceira idade, porque talvez eles não tenham mais essa preocupação intensa de trabalho, de marcar horário, de cuidar de filho pequeno, de ter que fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, nos pacientes idosos, né, na minha experiência, não percebi tanto essa queixa. Mas em adultos, geralmente assim, é o adulto jovem, lá na casa dos 25, 30 anos, que está ali bem na ascensão da carreira, sabe? Então eles são muito afetados. Entra a parte também, às vezes, de um casamento, daí de filho, tudo que é novidade. Então, mas assim, todo mundo pode ser afetado, não tem uma faixa etária exclusiva, não. Mari, tem um participante aqui que fez uma pergunta, eu vou fazer para você, não sei se você consegue ler aí, mas eu vou ler para você, tá bom? Como lidar com a ansiedade em um momento de tantas incertezas? Parece que sempre estamos por um fio. Tem alguma dica para lidar com a ansiedade? Alguma dica assim que você possa usar? Tem. Eu não sei quem é a pessoa que escreveu, mas fala para essa pessoa está aqui na live, fica até o final, que no final da live eu vou dar várias dicas de como a gente consegue manejar, lidar com a ansiedade um pouquinho melhor. Tem dica sim. Só fica aqui até o final que você vai ver. Então, pergunta tá feita, daqui a pouquinho a gente vai falar. E quais são as consequências, Mari, que a ansiedade pode acarretar na vida da pessoa? Igual você falou um pouquinho do trabalho, isso vai afetar. Quais consequências mais podem acontecer? Tá. A gente está aqui hoje também, Dani, focando no transtorno de ansiedade generalizada. Mas existem vários outros transtornos de ansiedade, né? Então, assim, tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que também se encaixa num quadro ansioso, que são as manias, né? São as compulsões. Então, é a pessoa que tem compulsão por limpeza, compulsão em ver se realmente fechou a porta, que volta várias vezes para ver. Tem a fobia social, que são as pessoas que não conseguem ficar em lugares com muitas pessoas, né? Teatro, cinema, show. Tem a síndrome do pânico também, que quem sofre de TAG, provavelmente no futuro, se isso não tratado, pode virar uma síndrome do pânico, que é literalmente a sensação de morte, né? A pessoa, quando ela tem uma crise de síndrome do pânico, ela acha que ela vai morrer ali naquele momento, mesmo que fisicamente, fisiologicamente, ela esteja super bem, mas ela tem essa sensação de morte. Então, eu acho que as consequências, Dani, são inúmeras, né? Não só para TAG, mas como para todos esses outros transtornos também. Que ela fica improdutiva, ela tem dificuldade de tomar decisões, né? Por essa ansiedade, ela ser tão ansiosa, passa tantas coisas na cabeça dela que às vezes ela não consegue chegar em uma decisão mesmo concreta da vida. Tem também a depressão, a ansiedade, quem sofre de ansiedade durante um bom tempo, também tem o risco de desenvolver uma depressão no futuro.
Então, as consequências são inúmeras, assim, né? E como eu falei, depende muito do paciente. Cada paciente tem a sua ansiedade, mas sempre está envolvido questão do trabalho, questão de dinheiro, questão de contas, né? De pagamento de contas, de cuidado com o filho, às vezes até doença também, alguma doença na família, questões escolares, de estudo, né? De vestibular. Então, acho que as consequências são em todas as esferas, assim como a gente falou que a ansiedade ela consegue permanecer e se tornar primeiro plano em todas as esferas da vida, as consequências também podem aparecer em todas as esferas da vida se não cuidada dessa ansiedade, né? Mari, você falou na síndrome do pânico, dessa sensação de quase morte. Isso é muito tenso, muito forte, você vivenciar um sentimento em que fisicamente você não tem nada, mas em que você acha que você vai morrer. E a sensação é essa mesmo, quase morte, agora fisicamente não existe nada. Quanto que essa emoção domina, né, o nosso pensamento e traz de uma forma tão intensa esse sentimento, como isso é complicado, né? Como isso é forte. E como você falou, um grau de ansiedade generalizada que não é tratado, às vezes vai evoluir para o quadro do ataque de pânico. E o quanto isso é intenso e é muito forte. E existe causa para isso, Mari? Não só do pânico, mas de todas as outras formas de ansiedade que você colocou? Tem uma causa específica para isso? Tem, Dani. E são várias causas, né? Não é uma causa só. Então, o que pode acarretar ansiedade? Algum evento que eu percebo que mais acontece é isso, é algum evento que foi muito traumático na vida, né, do paciente, que marcou de uma forma muito intensa e naquele momento em que aconteceu esse evento traumático, talvez ele não soube lidar com aquilo, ele não teve recurso emocional mesmo para poder lidar com aquela situação e isso vem desenvolver mais para frente. E aí que vem esses inúmeros transtornos que podem ocorrer. Como tem o estresse também, o estresse no trabalho é uma das causas, excesso de trabalho, questões comportamentais também. Talvez uma pessoa que não tenha um transtorno, não seja diagnosticada mesmo com um transtorno de ansiedade, mas ela seja só uma pessoa ansiosa. Mas aí uma pessoa ansiosa um pouco demais. Isso também é uma causa, uma questão potencial para que essa ansiedade, se ela não administrada de forma positiva, no futuro ela pode sim virar um tipo de transtorno. E até questões genéticas também, né? Pessoas que têm um histórico de família, de pessoas sempre bem ansiosas, isso influencia também. E qual que é o tratamento, Mari? Falou aí das causas, das consequências, do que é, mas tem tratamento? Tem como melhorar isso? Como que funciona? Tem, Dani, tem tratamento sim. E eu sempre falo para os pacientes, né, quando chega com alguma queixa de ansiedade, eu falo para ela tentar ficar tranquila, porque por mais que seja um transtorno que cause muito sofrimento, mas é um transtorno totalmente tratável. E eu acho que é muito importante a gente saber lidar com ele, saber conviver com esse transtorno. Então, qual que é o tratamento, Dani? Depende muito do grau de ansiedade. Então, assim, a gente percebe isso na prática clínica, né? Qual que é uma ansiedade leve, qual que é uma ansiedade moderada, qual que é uma ansiedade grave. Então, eu acho que o tratamento, primeiro a gente tem que saber diferenciar qual é o tipo de ansiedade. Eu acho que o tratamento para uma ansiedade leve a moderada é possivelmente fazendo terapia. Dá para tratar ansiedade sem usar medicamento nesses casos, de leve e moderado. E tem um tipo de terapia que se chama TCC,
Essa terapia se chama TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens, né, que os psicólogos usam, e é uma terapia muito prática. Então, ela é focada exatamente naquilo ali, no que o paciente, no qual a queixa do paciente, qual é o problema que ele tem, e ela vai tratar especificamente aquilo. Então, a TCC é um dos métodos, né, do tratamento. E aí, se for uma ansiedade um pouco mais grave, tem que ter medicamento também. Então, o tratamento com psicólogo e com psiquiatra é indispensável, porque o remédio, Dani, ele vai atuar ali no sintoma, né? Então, o paciente, por exemplo, o paciente ele não consegue dormir. Ele precisa dormir. Se ele não conseguir dormir, ele não vai conseguir viver uma vida normal. Ele não vai ter bateria suficiente no dia seguinte, energia para poder viver um dia de trabalho, cuidar da casa, ou até mesmo não fazer nada, mas ele não vai conseguir, porque dormir é uma questão de necessidade fisiológica e a ansiedade afeta muito isso. Então, o medicamento ele vai tratar o sintoma, o paciente ele vai conseguir ficar mais calmo, ele vai conseguir dormir melhor, esses sintomas que ele sente, né, de preocupação, de irritabilidade também, ele vai amenizar. E aí, a terapia ela entra para a gente entender qual que é a causa disso. Porque não adianta também só tomar um medicamento, o paciente ele vai se sentir bem melhor, mas e quando parar o medicamento, né? Que acho que um bom plano de um medicamento psiquiátrico é você ter também um projeto, né? De quanto tempo, por quanto tempo você vai tomar, qual que vai ser essa dosagem, como vai ser o desmame. E a terapia ela entra para entender a causa disso. Então a gente entra com a terapia para entender a causa raiz do problema, da ansiedade. E o medicamento, né, nesses casos de ansiedade mais graves que realmente afeta, impacta muito a vida do paciente. Mari, duas coisas que eu acho que é muito importante que você falou, acho que essa segunda, em relação ao tratamento, que os medicamentos realmente eles vão tratar os sintomas, mas é preciso mais que isso. Não adianta, às vezes a gente escuta do paciente, estou tomando remédio, tá, mas e aí? O remédio ele vai tratar do sintoma e não da causa. É preciso fazer a terapia, precisa ser algo mais contínuo para que realmente a gente consiga tratar esse paciente da forma adequada. Não é só tomar medicação que vai resolver, precisa ir muito mais além disso. E a psicoterapia, ela é a forma de dar esse tratamento da causa mesmo. Vocês, né, na abordagem, no trabalho de vocês identificam e tratam as causas. Eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, porque muitas vezes a gente associa tratamento a medicamento. Como que eu trato tal problema? Eu tomo aquele medicamento, pronto, vai resolver. E no caso dos transtornos mentais, no caso da ansiedade generalizada, é preciso muito mais que isso. A gente precisa tratar os sintomas, sim, porque os sintomas incomodam. Ficar sem dormir é complicado, ficar com taquicardia o tempo todo é complicado, mas a gente precisa investigar a causa. Isso o medicamento não vai fazer. Aí a importância da psicoterapia. E uma outra coisa também, né, que eu já falou no comecinho, mas eu acho importante destacar, é que as pessoas precisam entender que tem tratamento para ansiedade. E muitas vezes a ansiedade é subestimada, as pessoas falam, isso daí não é nada, igual você falou, é besteira, se passa, é questão de tempo. Ou então tem aquelas pessoas que elas falam assim, não, a ansiedade já está enraizada em mim, já faz parte do que eu sou assim mesmo, eu já aprendi a lidar. E não precisa ser assim. É possível a gente mudar a nossa história, né, esse percurso de quem tem ansiedade. Então, procurar entender que existe sim um tratamento. E não é vergonha, não é nada disso, mas tem que buscar esse tratamento. Não achar que a vida tem que ser assim. Se você viveu muito tempo ansioso, você precisa viver assim sempre. E não. Você pode sim procurar esse auxílio, tem os tratamentos e precisa procurar o auxílio, até mesmo para não evoluir para um grau mais grave. Igual você falou, às vezes eu tenho um grau leve de ansiedade, mas se eu não vou
sabendo lidar com isso, daqui a pouco já evolui para um ataque de pânico. Então, isso que a gente precisa também destacar, que as pessoas precisam ter essa compreensão de que é algo totalmente tratável e que dá, né? Existe o acesso, hoje em dia está tão mais fácil você ter acesso ao tratamento, às terapias, então é uma forma da gente conseguir fazer com que as pessoas entendam isso, que não é para ter vergonha, e acontece, pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, e existe ajuda. Às vezes, sozinho a gente não dá conta de resolver várias questões nossas, e a gente precisa de auxílio. Saber reconhecer isso e buscar esse auxílio de quem é profissional na área, de quem sabe direcionar o que tem que ser feito, mas buscar, saber buscar ajuda, saber identificar mesmo que, não tá bom, do jeito que eu tô, não vou, não consigo dormir, não consigo comer, choro bastante. Então, de forma que está o meu dia a dia, buscar olhar, ter esse olhar para si mesmo, e buscar ajuda. Eu acho que isso é muito importante, saber se conhecer e buscar essa ajuda, que não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, acho que todo mundo tem direito a viver bem, né? Menos ansioso, controlando aí essas emoções. E Mari, como que é se relacionar com uma pessoa ansiosa? Porque é algo que influencia todo mundo que está ao nosso redor. Uma ansiedade que seja minha, com certeza vai afetar as pessoas que estão ali ao meu redor, no trabalho, na vida pessoal. Como que é se relacionar com uma pessoa que é ansiosa? Tá. Dani, muito bem colocado o que você disse, tá? Né? Só para reforçar, acho que a gente está aqui para isso, né? Os profissionais da saúde, porque realmente sozinho não é muito difícil alguém que dê conta de um transtorno mental sozinho. E não é vergonha nenhuma, né? Acho que hoje em dia já melhorou muito, mas ainda existe sim o tabu, né? De que para que eu vou procurar um psicólogo ou um psiquiatra se eu não tô doido? E eu sempre falo para os pacientes, vai no psicólogo quem quer resolver algum problema, quem tem algum problema e quer resolver. E quem é que não tem problema hoje em dia, né? Então, o intuito do tratamento psicológico é que você saia melhor do que você entrou na terapia. E acho que esse é o nosso propósito de vida aqui, né? Porque se a gente for para nascer, crescer, viver, trabalhar e morrer, não tem sentido nenhum. Então a gente precisa gostar de estar aqui, gostar de estar vivo, gostar de fazer o que a gente faz, ter qualidade de vida e nos sentir bem. Então é totalmente tratável, né? Acho que tem com certeza pessoas que conheçam alguém assim, ou pode ser algumas pessoas que estão assistindo que se identifiquem com os sintomas, mas é totalmente tratável, é um transtorno que você consegue seguir uma vida normal, desde que você busque ajuda, né? Então busque ajuda, não tenha vergonha nenhuma, a gente está aqui realmente para isso. E aí você perguntou como que é a relação, né, de estar junto com uma pessoa ansiosa. Então, assim, é uma relação que eu falaria que a chave principal, né, da relação aí é a paciência. A pessoa tem que ter muita paciência para lidar com alguém ansioso. Isso seja o chefe no trabalho, ou o namorado, ou a família, amigos, porque a pessoa ansiosa, ela tá sempre com pensamentos catastróficos. Então, por exemplo, você marca de sair com um amigo e aí ele atrasa uns 10, 15, 20 minutos. Para uma pessoa com ansiedade normal, tudo bem, ele está atrasado, mas vou mandar uma mensagem aqui para ver onde que ele está, se está a caminho, pode ter acontecido alguma coisa. Mas a pessoa com ansiedade generalizada, ela já acha que ele sofreu um acidente, que ele está passando mal, que aconteceu alguma coisa muito catastrófica, né? Então é difícil você ter essa relação com pessoas ansiosas, porque você vai ter que estar sempre exercendo ali a paciência. Por exemplo, pessoas que namoram, então, mandei mensagem para minha namorada, ela não respondeu em 5 minutos. Eu já acho que ela saiu, eu já acho que está me traindo, já acho que está fazendo alguma outra coisa. O chefe também, né? Eu tenho até um caso engraçado que a paciente pediu
um aumento, né, para o chefe, e aí ela falou, passou 2 dias e ele não me respondeu ainda. Falei, mas 2 dias é pouco, né, para você avaliar se você tem realmente condições de receber um aumento. Então, a pessoa ansiosa, ela tá sempre com o pensamento no futuro, ela tá sempre com o pensamento acelerado. E quem convive com essas pessoas ansiosas, eu acho que eu diria para essa pessoa ter empatia, né, de se colocar no lugar do outro. E não só empatia, porque não adianta nada você ter empatia. Você tem que ter, acho que, compaixão e generosidade também, de pensar, e se fosse eu que estivesse no lugar dele, né? O que eu faria para tentar ajudar? Qual que é a palavra que eu poderia utilizar para um amigo como ajuda? Então, paciência, empatia, compaixão e generosidade, porque as pessoas, elas sofrem muito mesmo. Para a gente pode ser uma coisa banal ou uma coisa que a gente não enxergue tanta importância naquilo, mas a pessoa ansiosa, ela realmente por dentro, ela está sofrendo muito. Então, o tipo de relação é uma relação mais delicada, que envolve esse olhar, de olhar a pessoa enquanto uma pessoa que está com um transtorno, né? E que realmente está precisando de ajuda naquele momento. E em uma crise de ansiedade, tem alguma coisa que possa ser feita, tanto para a pessoa em si, que esteja na crise, ou quem está do lado, às vezes está próximo e a pessoa está no momento de uma crise mesmo de ansiedade. Tem algo que dá para fazer, Mari? Tem, eu sempre falo para os pacientes, quando eles, é muito importante esse trabalho de terapia, porque eles conseguem se reconhecer, então eles conseguem enxergar quais são os gatilhos, então eles conseguem perceber, tô sentindo um negócio aqui, vai me dar uma crise, vai começar a me dar uma crise. Então isso é muito importante, o trabalho, né, em terapia, e eu sempre falo, fica perto de alguém, fica próximo de alguém. Isso já ajuda muito, e às vezes a pessoa não precisa falar nada, sabe, Dani? A pessoa só de estar ali, sentada do lado, isso já traz uma segurança muito grande para a pessoa. Então, eu acho que é ficar perto, uma dica muito básica, muito simples, né? E com essa pandemia, eu já ouvi relatos de pacientes que deixaram de ter crise por uma videochamada com alguém, com um amigo, com um familiar, alguém que fosse importante. Por quê? Porque ele saiu daquele foco, né? Ele mudou o foco, ele estava conversando sobre outra coisa com uma pessoa que é importante, especial para ele. Então, eu acho que ajudar uma pessoa no meio de uma crise é se colocar no lugar dela e ficar próximo mesmo, ficar junto, acolher a demanda dela, entender o sofrimento, não ter olhos de julgamento, né, de essa pessoa, né, tá com algum problema, ou tá exagerando, é realmente acolhimento. Eu acho que essa é a palavra de ajuda. E acreditar também, né, Mari? Porque às vezes a pessoa que está do lado fala assim, isso não é nada, isso é besteira. Aí não vai ajudar, às vezes vai até piorar essa situação. Então, realmente, precisa ter essa empatia, esse acolhimento, e mostrar que vai ficar tudo bem, que é um momento ali que dá para mudar esse sentimento, dá para conseguir mudar esse foco e evitar essa crise mesmo. E para quem sofre de ansiedade, sem estar na crise, mas tem alguma dica para o dia a dia de uma pessoa ansiosa, ficar menos ansiosa, tentar deixar esses pensamentos um pouco menos acelerados, tentar aliviar um pouco essa inquietação? O que dá para fazer no dia a dia para evitar uma crise ou para não sentir tanto essa ansiedade piorada? Tá. Acho que aí vai entrar agora a resposta da pessoa, né, que tinha perguntado. Tá. Então, Dani, só pegando o gancho do que você falou, realmente, se for para não ajudar, não atrapalhar, né? Porque o que gera, às vezes, mais ansiedade ainda numa pessoa ansiosa é quando... E sempre alguém próximo, alguém da família, algum amigo, mas que fala, vai fazer uma atividade física, vai sair pra rua, vai passear, vai ver o céu, enfim... Isso às vezes acaba atrapalhando porque a pessoa ela já não tem ânimo, a pessoa não tem coragem de sair,
né? Ou tem medo, tá numa síndrome do pânico, e aí ela não consegue fazer isso que a pessoa, essa instrução que a pessoa deu, e aí ela acaba se sentindo pior ainda, né? Então, realmente acolhimento, a palavra é essa, é acolhimento e escuta, né? Uma escuta realmente afetiva ali. E sobre as dicas, né? Como que a gente pode ajudar pessoas ansiosas? Eu sempre conto uma historinha para os pacientes que eu ouvi de um médico, psiquiatra, que ele fala assim, ó, imagine que é seu aniversário, né? Você vai fazer uma festa e você chama várias pessoas especiais para você. Então, assim, tem várias pessoas legais na sua casa, sua família, seus amigos, a comida tá legal, a bebida tá legal, a música tá boa, tá o cenário perfeito para você. Mas daí bate na porta lá, você vai atender, é o vizinho que não foi convidado, um vizinho chato, inconveniente. E aí ele entra na festa e ele começa a causar, beber demais, fazer umas piadinhas sem graça, sabe? Fazer umas brincadeirinhas com os convidados. E aí a pessoa, o aniversariante, ele fica totalmente focado ali naquela pessoa chata, no inconveniente, no chato, né? No vizinho chato. E ela esquece de aproveitar todas as outras coisas boas que estão ali, né? Que é a festa, que é a música, que é a bebida, que é a comida, que são as pessoas importantes. Porque ela dá muito foco pro inconveniente, pro chato, para aquilo que não tá agregando nada, na verdade só tá atrapalhando ela. E aí, suponhamos que ela coloque esse vizinho para fora, ela chega e fala, olha, você não foi convidado, sinto muito, por favor, se retire. Aí ele volta de novo, aí ele dá um jeito, ele pula o muro, ele pula a janela e ele entra na festa de novo. E aí ele entra com mais força ainda, e aí a pessoa, ela foca mais ainda nele, né? De ficar ali, deixar tudo que tá ao lado, ao redor, e ficar só focada no vizinho chato. Isso acontece exatamente com os pensamentos negativos, né? É uma metáfora simples, mas que mostra muito isso. Que quanto mais foco você der para o pensamento negativo, quanto mais ênfase você der para aquele pensamento ruim que você está imaginando, mais força ele vai ganhar. E não adianta você brigar contra o pensamento, né? Não tem essa história de que, como eu mudo um pensamento negativo por um pensamento positivo. Isso é muito difícil de se fazer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente mudar o foco e colocar e nos envolver em outras coisas que nos tomem a atenção. Então, quando essa pessoa que estava focada lá no vizinho chato e que parou a festa só para ficar focada nele, ela perdeu todas as outras oportunidades que ela poderia estar vivenciando e sendo experiências positivas para ela. A partir do momento que ela fala, quer saber, já que ele tá aí, deixa ele se divertir aí, eu vou curtir com os meus convidados. Cada vez menos ele vai ter menos força. Porque ela não tá mais focada naquilo. Ela tá conversando com a amiga, ela tá dançando com a mãe, ela tá comendo. Então, assim, ela se envolveu em outras questões que precisaram tomar a energia dela. Então, para você estar dançando, para você estar conversando com alguém, você precisa estar ali com aquela pessoa, literalmente, né? Focada. E aí, o pensamento ruim, ele deixou de existir? Não, ele não deixou de existir, ele continua lá. Mas você deu prioridade para outras coisas, você deixou ele em segundo plano. E aí, às vezes, quando a gente faz isso, né? Quando o vizinho chato não tá conseguindo mais a atenção que ele gostaria, ele pega e vai embora por si só. A gente não tem que ficar essa briga constante. Então, acho que essa uma filosofia mesmo, assim, de vida. De você não adiantar querer brigar com o pensamento, querer mudar, eu vou deixar de pensar nisso. Quanto mais você imagina isso, vou deixar de pensar, mais você pensa. E sim você mudar o foco e se envolver em alguma outra coisa que você goste, né? Então conhecer os seus gatilhos do que pode te dar uma crise, te faz ficar ansioso, é muito importante também. E tem as terapias complementares, né? Além da principal, que é a terapia psicológica, e em casos graves é o medicamento também, mas tem também as terapias complementares, que são meditação,
Então, no YouTube mesmo, tem vários canais de meditação, e isso ajuda muito o paciente, porque traz para ele um estado de relaxamento, todas essas atividades que traz um estado de relaxamento, de alongamento, de yoga, para você estar ali presente naquele momento, ajuda muito. Respiração também, você ficar focada na sua respiração, às vezes colocar a mão na sua barriga e ficar sentindo o movimento da sua barriga, né, do diafragma subindo e descendo, isso ajuda muito. E eu sempre falo também para os pacientes ter um caderninho, que eu falo o caderninho das preocupações. Então acontece muito de no meio da noite o paciente acordar e falar: eu acordei, eu perdi totalmente o sono porque eu lembrei que no dia seguinte eu tinha que fazer tal coisa. Eu falo, deixa um caderninho, sempre anda junto com você um caderninho. E aí você tira 15 minutos que seja, 30 minutos do seu dia, para você colocar, escrever quais são as preocupações que estão passando na sua cabeça. Dessa forma você não briga com o pensamento, mas você anota ela, você deixa ela num estado mais concreto. E aí, se à noite você acordar pensando nisso, você fala, tá tudo anotadinho ali, eu não vou esquecer, pode ficar calma. Então você libera o pensamento para ele acontecer e você exterioriza ele, coloca ele de fora, né, de dentro para fora, escrevendo. E também eu sempre falo, desafiar esses pensamentos negativos que a gente tem. Então, quando vier alguma coisa, né, de ruim, por exemplo, às vezes o paciente está, sei lá, com uma dor, alguma coisa simples. E aí ele já imagina que seja uma doença grave, uma doença rara. Você parar para desafiar esse pensamento, falar, tá, peraí, quais são as evidências reais que eu tenho desse pensamento? Ele realmente já aconteceu alguma vez na minha vida? Quando eu pensei a última vez nisso, ele aconteceu ou ele foi só fruto da minha imaginação? Né? Então, essa prática de desafiar o pensamento, de tornar ele algo real, porque o pensamento ele é algo totalmente imaginário, né? E então a gente precisa realmente analisar isso que a gente está sentindo e está pensando para ver se é algo real ou não. Então, a meditação, a atividade física ajuda muito também, né? Acho que a atividade física é algo que todo mundo deveria incluir na rotina de vida, não só para ansiedade, mas para a vida como um todo mesmo, né? Ajuda em tantas coisas, então tem que fazer o que goste. Eu sempre falo, não adianta você falar, eu vou começar a fazer academia, mas se você odeia fazer academia, aí acaba se tornando algo punitivo, algo negativo ao invés de ajudar. Você tem que encontrar algo que você goste de fazer, seja dança, seja academia, seja um funcional, natação, corrida, qualquer coisa que te dê prazer, porque numa atividade física, você tá ali com você mesmo, é você e seu corpo, né? Então isso também ajuda muito. E você ter momentos de prazer, né? Eu sempre falo, nessa vida, nessa loucura que a gente vive, né? Nessa correria, você desacelerar, eu acho que é a palavra principal, é a palavra-chave para a ansiedade, é você reconhecer que sua vida está sendo afetada e que você precisa desacelerar, tirar o pé do freio um pouquinho, né? Esvaziar as malas, talvez esteja levando muita coisa na mala com você. Então, ter um tempo de prazer, um momento livre para você, separa uma horinha que seja do dia para você fazer algo que te dê prazer, que você goste, seja uma leitura, seja assistir um filme, seja ficar com a família, ir num parque. São pequenas coisas, Dani, que parece simples, mas quando você consegue acrescentar isso na sua rotina como um hábito mesmo, faz toda a diferença. E um hábito, ele também não se forma de um dia para o outro, né? Então, leva-se um tempo para você criar um hábito, mas ele se forma. Tudo que a gente faz hoje é algo que a gente aprendeu. Então, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a ler, a escrever, a dirigir, né? Então, por exemplo, quando a gente estava aprendendo a dirigir, eu mesma, eu tinha que ficar pensando onde que é o freio, onde que é a embreagem. Hoje é totalmente automático isso. Eu entro no carro e eu dirijo, eu não preciso mais ficar pensando sobre. E o hábito é exatamente isso, é você se tornar um comportamento automático. Quando você começa a colocar essas terapias mesmo no seu dia a dia, isso te ajuda de uma forma
muito, muito, muito positiva mesmo. Nunca dá pra gente falar que é 100%, eu acho que, né, se a gente falar 100%, a gente vai estar sendo desonesto também com o paciente. Talvez ele precise reunir várias práticas para conseguir ver uma melhora, mas cada um vai conseguindo ali se moldar de um jeito que ele consiga se sentir melhor. Tem jeito, né, Mari? Acho que o mais importante é isso. Tem jeito, tem formas de superar e melhorar isso, não precisa ser assim. Dá para buscar, você deu aí várias dicas, e acho que é isso mesmo, a pessoa se conhecer, buscar o que ela gosta, o que funciona para ela, o que para ela vai trazer prazer, vai ser bom. É importante que a pessoa consiga se reconhecer e buscar essa ajuda. E são várias dicas, até a dica de ter o caderninho para anotar, uma coisa simples que com certeza deve ajudar tanto a tirar um pouco essa inquietação, esses pensamentos que estão sempre a mil. Com certeza foram dicas assim muito importantes que você deu. Eu queria agradecer muito, Mari, por essa sua disponibilidade, por todas as informações que você passou aqui para a gente. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Agradeço muito. Agradeço todo mundo que participou. O vídeo estará disponível no canal do YouTube, então quem quiser assistir de novo, ou quiser indicar para alguém assistir, quem não pôde assistir agora ao vivo, pode acompanhar, que depois estará lá no canal do YouTube. E a Mari vai estar aqui de novo com a gente mais para frente, né, Mari? Para falar sobre algum outro tema. Mas foi muito bom. Sim, com certeza. A Mari escolheu o tema para falar na estreia aqui da live. Acho que é um tema muito importante que acaba mexendo com todo mundo de alguma forma. Então, muito obrigada, Mari. Você quer falar mais alguma coisa para concluir? Eu quero sim, que eu estava lendo uma pergunta aqui, então só para finalizar, né, que a pessoa perguntou se pode ser tag, é importante isso, eu acho que para a gente ver isso, encarar uma ansiedade como um transtorno, isso tem que estar afetando a vida do paciente pelo menos de 3 a 6 meses. Se isso está sendo recorrente, de 3 a 6 meses, é importante a gente avaliar sim. Então, acho que é isso que eu queria responder. E só agradecer também, né? Eu acho que com certeza compartilhar esse vídeo, porque a gente sempre conhece alguém que sofre de ansiedade, é o mal do século, né? Como a gente falou, devido a essa correria do cotidiano, de tipo de vida que a gente leva. Então, compartilhar o vídeo com certeza vai ajudar algumas pessoas com essas dicas. E eu tô aqui à disposição também, né? Para o que precisar, pode me mandar mensagem no Instagram, pode até mesmo colocar os temas, né, que gostaria que a gente falasse aqui, para a gente ir conseguindo levar, né, esses conhecimentos para o maior número de pessoas que for possível. E queria agradecer você também, Dani, pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. E acho que foi muito bom aqui o nosso bate-papo. Mari, eu que agradeço, viu? Até a próxima. Em breve nós estaremos aqui de novo. Muito obrigada mesmo. Aí a gente vai encerrar por aqui, mas semana que vem tem mais live. Logo a Mari também vai voltar para falar com a gente sobre algum outro tema. E a Mari atende na Interequipe, então quem quiser pode entrar em contato para agendar um horário aí com ela, tá bom? Então, muito obrigada, Mari, por encerrar aqui. Muito obrigada por todo mundo que assistiu, que esteve aqui presente, que fez as perguntas. Muito obrigada pela participação. Boa noite, viu, Obrigada, Mari? gente. Boa noite. Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal.